E aí pessoal, bora lá para mais uma live. Então tá, hoje a live vai ser sobre o poder que você tem quando você fala. Quando você fala uma parada, por exemplo, eu sou abençoado, eu sou próspero. A língua, a voz, ela emana uma frequência ali para o universo e isso faz com que as coisas abençoem a sua vida. Quando você abre a boca, você tem que entender o seguinte: vocês estão declarando algo sobre a própria vida, né? Seja maldição ou seja bênção. Então, é um pequeno detalhe ali, né, que muda tudo. Em Tiago 3, na Bíblia, fala sobre a língua ser um fogo ali, né? Sobre lançar maldições, sobre ter muito cuidado com o que a gente fala. Vocês têm que entender que os dentes, né, eles são um único osso exposto, né? Mesmo assim, quando você fecha a boca, vou fechar a boca, tá fechada. Você consegue falar ainda, entende? Então, mesmo assim, pra vocês verem que nada segura a língua. Agora com a boca fechada, eu consigo me entender, eu consigo falar, entende? A frequência fica presa, mas ela consegue sair, entende? Ela consegue encontrar um meio ali. Então, assim, a língua, a tua própria língua pode mudar a tua própria vida, né? Então, assim, você tem que ter muito cuidado com o que você fala, com o que você declara, porque tudo que você fala, o subconsciente, ele não entende. Então, ele vai cumprir ali ao pé da letra. Né? Se você fala que você é próspero, que bênçãos vão acontecer na sua vida, é o que acontece. Né? Começa um dia declarando coisas ruins ali, e eu te garanto, é impossível teu dia ser bom. Não tem como. Eu duvido então de mecânica quântica, física quântica, né? Cara, na própria Bíblia fala isso, entende? Então, se tu duvida de uma coisa que já é provada, então, meu amigo, é só você se provar para você mesmo, né? Começa um dia falando que as coisas vão ser boas, que vai acontecer coisas boas na sua vida. E começa a sentir isso. Sentir é o passo mais importante ali para emanar, para concretizar alguma coisa. Sente que vai acontecer. E é uma das regrinhas ali da lei da atração. Sentir. Sentir é a chave, é um dos passos mais importantes. Né? Vamos lá então. Então tá. Então se eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo, né? Com o que a minha língua fala, eu também tenho que ter cuidado com o que eu ouço, certo? Sim. Por exemplo, eu sou um reprogramador mental, eu não vou dormir ouvindo Band, entende? Né? Você sabe o que tem em jornal, só notícia ruim, 24 horas por dia. Imagina uma pessoa que dorme com a TV ligada. Imagina uma pessoa que dorme com a TV ligada, né? Aquilo, aquela informação, aquela tragédia, notícia ruim, aquilo vai reprogramando o subconsciente da pessoa. Então, assim, a pessoa, ela tá dormindo e está sendo reprogramada com notícia ruim. Como é que a vida dessa pessoa vai ser? Aí eu te faço uma pergunta. Como a vida de uma pessoa que assiste esse tipo de conteúdo, principalmente dormindo, como é que ela vai ser? Como é que ela vai acordar? Como é que ela vai se sentir? Já parou para pensar? Como você vai se sentir, tem a ambiência, muda tudo, né? Então, quando você está numa frequência de pessoas que só falam bosta, você vai ser uma bosta. Entende? Então, assim, se tu me falar a companhia que tu anda, eu já sei o resultado que você vai ter. Entende? Se você anda com bosta, você vai ser o quê? Se você anda com um cara que só quer beber, só quer sair no final de semana, só quer curtir, tu não vai ser nada na vida. Entende? O que tem de errado nisso? Tudo. Então, assim, vocês têm que entender que do mesmo jeito que ouvir, falar, né, a língua ela pode te abençoar, mas ela também pode te matar. Entende? Você pode criar confusão por conta disso. A língua é fogo, mano. Então você tem que ter consciência daquilo que sai da tua própria boca. Você tem que ter consciência daquilo que você fala. Então, assim, o primeiro passo para a mudança é vigiar você mesmo. Vigiar o que você pensa, vigiar o que você fala, o que você ouve, entendeu? Tudo entra através de nós. A reprogramação, ela acontece através dos sentidos. Ouvir, falar, ver, sentir. Então, assim, tudo isso acontece através dos sentidos. Então, você tem que ter muito cuidado ali com o que você vive no teu dia a dia. Entende? Então tá, vamos lá. Agora eu vou falar um pouco
em relação, muita gente tem problema em relação à criação de filho, né? E você tem que entender que as pessoas, o que a gente fala, né? O nosso filho, ele modela a gente. Tem um estudo de Michigan, nos Estados Unidos lá, que fala que seu filho modela comportamento dos pais e dos amigos. Então, assim, você tem que ter muito cuidado com quem que teu filho anda. O que você fala pro seu filho, entende? O teu filho, vamos fazer uma analogia aqui. Ele é como se fosse uma flecha. E o que essa flecha precisa? Imagina uma flecha na sua mente aí, né? Um arco e flecha, né? O que você precisa para criar um filho, né? Quando você está lançando uma flecha, você tem que articular, você tem que puxar bem e soltar com tudo, certo? Mas antes, a ponta da flecha, ela tem que ser pérfuro cortante. O que significa isso? Ela tem que cortar os obstáculos. Imagina agora imagina um livro de anotações. Seu filho lê um livro em branco e você vai ajudar a escrever a história da vida do seu filho. Então você vai ajudar seu filho a se tornar a pessoa que ele vai ser, né? Seu filho, ele não tem que... Como é que eu vou te explicar? Seu filho, ele tem que ir mais longe que você. Você não tem que planejar o futuro dele tudo baseado nas frustrações que você tem. Eu não consegui ser isso, então meu filho tem que ser. Não. Seu filho tem que estar carregado de propósito. Então, assim, entrou uma pessoa, vamos lá. Então, o que você tem que fazer? Você tem que imaginar que seu filho, ele é uma flecha, né? Um arco e flecha, né? Então, a ponta dessa flecha, ela tem que ser pérfuro cortante para justamente atravessar os obstáculos ali, né? Agora você vai pegar um livro, né? Um caderno de anotações ali, com páginas em branco, onde você vai ajudar seu filho a escrever essa história, certo? Se seu filho não for bem treinado, né, o que tem que estar na ponta da flecha? Propósito, identidade e propósito. E como que cria identidade e propósito dentro de uma criança? Programando ela desde criança. Vocês não sabem ali, desde 7 anos de idade, até os 7 anos de idade, a criança, 95% da mente dela, na verdade 100% é tudo subconsciente. Então, tudo que você fala para uma criança, ela vai entender ao pé da letra. Então, ela não vai diferenciar, ela pode até diferenciar alguma coisa que é certa e errada ali, mas ela vai assimilar tudo. Então, o subconsciente é onde estão crenças e padrões ali. Então, é a partir dali que você vai bloquear ou não o seu filho. Então, assim, vamos lá. A ponta da flecha, ela precisa ser afiada para cortar o livro, né? Só que é difícil, né? Por exemplo, se eu tentar atravessar a minha mão, um livro com a minha mão, eu vou conseguir? Não tem como, entende? Mas se eu quiser, eu consigo, né? Eu posso cortar o livro e atravessar aos poucos ali. Você tem que imaginar o seguinte, que cada página do livro a ser atravessada é uma página que vai ser escrita. Então não vai ser fácil fazer isso, né? Posso demorar talvez meia hora para atravessar minha mão dentro de um livro. Só que criar filho também não é fácil, entende? Cada página, cada coisa que você vai ajudar teu filho a escrever nesse novo livro ali, é um obstáculo. Então vai ser difícil mesmo passar por aquilo, entende? Então o que tem que ter se na ponta da flecha tem que estar, você tem que ajudar seu filho a ter identidade e propósito. O que tem que estar atrás da flecha, né? Atrás da flecha é onde você coloca crenças e valores, né? Então uma flecha, ela se bem articulada, ela vai com muita força. Então você tem que ter força para treinar seu filho. Você tem que articular bem aquilo para poder ter um treinamento bom, para ele ter um treinamento bom. Então assim, você vai ter que bom dia, depois coloca no vídeo para compartilhar. Claro, coloco sim. Então assim, você vai ter que articular bem, você vai ter que ter força para criar seu filho, né? Soltar a flecha, e também você vai ter que soltar a flecha. Já viu aquela mãe, aquele pai que tem a síndrome do ninho vazio, né? Que não solta o filho por nada? Então assim, é uma coisa bem complicada, né? Não deixa a criança evoluir, não quer soltar ela para o mundo e fica prendendo o próprio filho ali. E a criança não evolui. Então assim, seu filho ele tem que ser uma flecha. E essa flecha, ela tem que ser bem articulada. Você tem que ensinar seu filho, você tem que treinar ele. Você está aqui para isso. Então você tem que, do mesmo modo que a flecha tem que ter valores,
você tem que criar no seu filho identidade e propósito, entende? Tem que ser uma flecha, ela tem que ser flexível. De nada adianta ali, né, você articular bem uma flecha e essa flecha ela não ser flexível, porque ela não vai atingir o alvo. Entendeu? O alvo é o resultado. Eu já falei, seu filho ele tem que ser melhor que você. Então, para isso, você tem que treinar ele. Né? Se, né, aquele estudo que eu falei de Michigan, nos Estados Unidos, fala que o seu filho modela você e os amigos, né? Então ele segue aquele modelo. Né? Se você fala, por exemplo, filho, isso aqui ó, não é um fone de ouvido, isso aqui chama batata. Seu filho vai entender que isso aqui chama batata. Eu mesmo já fiz isso com meu menino, ele tem 4 anos. Então, algum objeto ali, eu falei, ó, isso aqui chama tal coisa. Só a critério de exemplo, depois eu expliquei. Mas assim, então tudo, principalmente quando criança, seu filho ele vai levar ao pé da letra ali, o que ele fala. Então, lembra que teu filho é um livro em branco e você vai ter que ajudar a escrever essas páginas. E você tem que ter muito cuidado com aquilo que você manda, com aquilo que você fala para ele, né? Que você pode travar o seu filho. Então, tenta ter consciência daquilo que sai da tua boca, daquilo que você ouve. Né? Eu já falei uma vez, como uma pessoa que está reprogramando a própria mente, eu não vou dormir assistindo Band, porque eu sei o que passa naquele canal de comunicação, eu sei que é só notícia ruim, eu sei o que aquilo, imagina só, você dorme com a TV ligada 8 horas por dia, e aquilo está reprogramando a tua família inteira, né? Com tragédia, desgraça, só coisa ruim, só notícia ruim. Aí você vai acordar durante o dia, falando, nossa, não sei porque eu tive um dia ruim. Entende? Mas o subconsciente, ele sabe. Né? 95% é subconsciente, 5% é consciente. Então, o que a mente faz? Ela armazena no subconsciente e quando você precisa a nível consciente, ela vai e te traz aquilo. É como se fosse um computador, o seu cérebro é como se fosse um computador. Ele roda programas em segundo plano, né? Que seria a mente subconsciente, e quando ele precisa daqueles programas, eles estão ali. Né? Você só clica, com um clique no computador, você abre o programa e começa a falar. É o que eu estou fazendo. Então você tem que ter muito cuidado com o que o seu filho aprende, com o que você aprende para você passar para o seu filho. Então assim, autoconhecimento, né, aquele negócio que eu falei na live de ontem, de se lapidar, cuidar de você mesmo, você tem que ter amor próprio. Por exemplo, né, eu falo praticamente todas as lives porque eu tenho orgulho de falar isso. Eu acordo 4h59 e tomo banho gelado. Por que eu tomo banho gelado 4h59 da manhã? Porque é uma parada que eleva o nível de maturidade do cérebro, de resiliência, de confiança. Entendeu? Você tem que provar para os outros que você é tal pessoa. Né? Você tem que falar e fazer aquilo que você faz. Né? Ser congruente. Né? Porque senão seria uma hipocrisia eu vim cá. Eu nem estudei sobre o que eu estou falando, então eu nem sei de nada que eu estou falando e estou falando assim. Tem gente que fala o que não sabe, né? Tem gente que não aceita aquilo que você fala, né? Chama dissonância cognitiva, né? A pessoa só entende aquilo que quer entender. É quando a mente está geralmente parada e tem uma desorganização. E, se eu não me engano, a desorganização é entropia psíquica. Mas assim, se tu se cuidar, se você se amar, não tem como você criar o seu filho de maneira errada. Entende? A partir do momento que você entende o seguinte, não, eu vou me cuidar, eu vou treinar meu filho. Né? Meu filho ele vai ter que ir mais longe do que eu. E ir mais longe do que você, necessariamente não precisa fazer aquilo que você faz. Mas fazer algo que está no coração da criança. Então você não pode bloquear seu filho. Você tem que treinar e ajudar ele. Lembra que para acertar o alvo, você tem que ter força para articular a flecha. E você também vai chegar um dado período da vida que você vai ter que soltar seu filho. Né? Treinamento é 20 anos. Você precisa de 20 anos para treinar seu filho. Eu estou no 4º ano. Ainda falta bastante tempo. Falta muita coisa. Vai ser um caminho, vai ser uma jornada que não é fácil. Quem tem filho sabe que não é. É difícil, sim. Mas quem disse que a gente está aqui para fazer só coisas fáceis? A gente tem que desfrutar a todo instante. Né? Por exemplo, ontem
Ontem eu falei assim, eu quero fazer uma coisa diferente, quero fazer uma torta de frango. E meu filho estava comigo, ele estava comigo ali, coloquei a cadeira, ele gosta muito de ficar na mesa comigo, né? Quando eu estou fazendo as coisas ali, brincando na água, fazendo as coisas dele, né? Tipo, eu entro na doideira dele, eu deixo ele brincar lá e enquanto eu vou cozinhando, vou fazendo as coisas lá. E você não pode bloquear seu filho. Tipo, ele vai mexer na água, então ele vai molhar. Cara, o meu filho, ele quer se sentir útil. Então, assim, eu sinto que ele tipo assim, papai, quero te ajudar. Eu sinto isso, né? Toda vez que eu vou fazer uma coisa, ele quer estar perto. Ele quer pegar as coisas pra mim. Então, imagina só se ele faz alguma coisa de errado, eu vou lá, xingo ele, traumatizo ele. Imagina o bloqueio que não vai criar. Entendeu? Eu falo, por exemplo, você não tem capacidade para fazer isso, você é burro, você é isso, aquilo. Vai criar um bloqueio de aprendizagem na criança que lá na frente ela não vai conseguir aprender e não vai saber por quê. Porque você programou aquilo no cérebro, a nível subconsciente, no teu filho. Então, assim, tem que ter cuidado com o que você fala, tem que ter cuidado com aquilo que seu filho ouve, as companhias, né? É muito simples para uma pessoa analisar, por exemplo, se você anda com tal companhia, eu vou saber o resultado que você vai ter, por conta da ambiência, por conta da frequência. Então, a frequência pode te levar a lugares que você nem imagina. E como é que você consegue adquirir frequência e mudar de vida, né? Subir as escadas ali. Ambiência, trocar um ambiente. Não tem como trocar um ambiente agora. Então você vai, dentro do ambiente que você está, você vai fazer o máximo possível para evoluir. Entende? E não necessariamente precisa estar com pessoas tóxicas. Se você está lidando num ambiente com pessoa tóxica, sai desse ambiente. Entende? Mas eu não tenho cara, dá um jeito, se vira. Entende? Eu trabalho num lugar que os caras, eles só falam prosa ruim, eu sou um cara de família, e os caras só falam em sair, comer mulher, isso e aquilo. Então você está entendendo que não é um ambiente que você precisa estar. Né? Você nem pode estar nesse ambiente, principalmente se você for casado. Então, assim, é aquela questão, né? As amizades, elas vão te levar para onde elas vão. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa live, né? Eu, pelo menos, estou até arrepiado, gostei muito do conteúdo. E quando você aprende e passa o conhecimento para frente, você aprende 2 vezes. Então, é só isso que eu peço para vocês. Tenham cuidado com aquilo que vocês falam com o filho de vocês. Vocês podem... vocês não sabem a potência que tem. Muita gente não sabe o poder que tem no cérebro, né? E assim, não sabe também liberar a capacidade cognitiva, não sabe que precisa treinar, não sabe que o filho de vocês, se vocês, por exemplo, a questão de almoço em família, tem um estudo que fala que se você almoçar todos os dias em família com o seu filho, reduz, eu acho que em 70%, 80% a chance dele ser um delinquente, dele preso, por exemplo, só por conta de almoçar em família. Entra na doideira da criança, tá ligado? Tipo assim, meu filho tem hora que ele tá numas brincadeiras lá, eu falei, que é isso, mano? Que tá brincando? Que tá fazendo? E eu entro na doideira dele. De nada adianta você achar que, não, eu já faço tudo o que precisa fazer, né? Eu já estudo, pago a faculdade do meu filho, eu ajudo ele, nisso, naquilo, só que ele não vai se sentir amado. Ele vai se sentir amado a partir do momento que você brinca com ele, né? Que você deixa ele participar da tua vida. Né? Não é de forma automática, com o celular na mão, fica do lado dele. Entrar na doideira dele, né? Mais vale 1 minuto bem brincado com seu filho do que 24 horas no celular do lado dele, entende? Então, assim, quero que vocês entendam essa percepção, porque eu sei o que eu estou falando, né? A ambiência, ela muda e articula o cérebro a pensar de certas formas. A live está acabando, eu tô vendo que entrou mais uma pessoa. Vocês acreditam que eu já fiz, acho que tô na 14ª, 15ª live e é a primeira vez que entra pessoas? E nem por isso eu desisti ainda. Essa live foi eu falei sobre criação de filhos, né? O que você deve fazer para lançar o seu filho, imagina ele como uma flecha, lançar ele no alvo, né? Então você precisa ter força, articular bem e soltar a flecha, soltar o seu filho. E eu falei como que faz isso. Eu já estou no 4º ano de treinamento
meu menino, e a cada dia eu aprendo uma coisa nova. E assim, a live vai ficar salva, tá no feed, quem quiser ver. Espero que vocês gostem. Eu tô finalizando ela aqui, que já vai para 20 minutos. Tamo junto, até depois do fim. Espero que tenha ajudado vocês aí.